Fala meus amigos, hoje 9 de janeiro de 2023 eu quero atualizar cada um de vocês que acompanham o nosso canal todos os dias esses últimos anos, canal de luta na defesa dos aposentados, dos pensionistas, dos servidores públicos, de você beneficiário do BPC Loas, pessoas com deficiência, idosos de um modo em geral. Nesses últimos dias a gente vem discutindo bastante acerca do aumento, do ganho real desse tão esperado aumento do salário mínimo para agora, finalzinho de janeiro, e por consequência também tem levantado questionamento sobre de quanto será o aumento para aqueles que ganham acima do mínimo. Eu quero trazer para vocês mais uma atualização sobre essa discussão, tão necessária, num momento tão sensível em que o Brasil enfrenta agora, logo após essas manifestações, na verdade, essas ações terroristas contra o Congresso, contra o STF, contra o Palácio do Planalto, que representa diretamente o poder executivo através do presidente da República, que foi recentemente eleito democraticamente. O que eu quero trazer para vocês, em meio a toda essa discussão, acima de qualquer coisa, é um detalhe. Agora, nesse momento tão delicado em que a equipe do governo que acaba de assumir o poder poderia estar usando todo o seu tempo para discutir os reais problemas, trazendo soluções necessárias para o Brasil, e entre essas soluções, o teu salário mínimo, o teu salário para você também que ganha acima do mínimo, infelizmente, o governo agora vai ter que se debruçar, junto com os outros poderes, para tomarem ações diante desse vandalismo, desses atos terroristas que acabam de afetar toda a capital federal e que, por consequência, vai respingar o resultado negativo disso na celeridade de assuntos tão importantes como é o caso que eu estou trazendo agora para você, do aumento do salário mínimo. Eu quero te atualizar agora sobre isso. Tá chegando aqui agora, te inscreve no canal, tasca aí o teu dedão nesse like para que a gente possa alcançar o máximo de brasileiros que precisam de uma informação coerente, tá? Com direcionamento e com veracidade, tá? Com fonte. Eu tô aqui lutando por você que acompanha esse canal há bastante tempo e eu tenho o diferencial de não ficar somente aqui nessas 4 linhas formando essa tela. Eu que já estive em Brasília por ser autor também do 14º salário e coautor de tantas outras ideias, como o próprio 13º para o BPC Loas, entre tantas coisas. Então, eu quero fazer essa análise detalhada e é necessário você estar aqui comigo. Então, me acompanha até o final desse vídeo, compartilha, deixa o teu comentário. Você acredita? Responde para mim. Você acredita que agora esses atos terroristas irão, de fato, atrapalhar, deixar a passos de tartaruga, assuntos tão importantes para você, que já vem lutando comigo aqui há bastante tempo? Responde para mim, tá? Gente, olha só. Eu trouxe aí na última semana uma atualização importante sobre o aumento, primeiro do salário mínimo. A gente sabe que semanas antes de deixar o poder, o presidente ainda em exercício, Jair Messias Bolsonaro, havia assinado uma medida provisória que elevava o salário mínimo dos atuais R$ 1.212 para R$ 1.302, tá? E é óbvio que todo mundo já vem anunciando, não somente eu já fiz isso, mas vários veículos de comunicação baseados na palavra tanto do próprio presidente Lula, recentemente eleito, como também da própria equipe. A gente já anunciava que o salário mínimo seria de 1.320, tá? E por que eu digo seria? Eu estou usando esse verbo nessa possibilidade incerta ainda, de confirmação, porque a medida provisória que está valendo ainda é a do Bolsonaro, tá? E se isso se confirmar, não vai ter ganho real nenhum para você que é assalariado. A gente está na torcida porque eu vou ler essa matéria para você agora, para você entender ao pé da letra o que está acontecendo, tá? Matéria recente, está aqui na Folha de São Paulo, explicando detalhadamente o que tinha de previsão e qual é a realidade financeira, pós toda essa PEC da transição, o que ficou de real. É possível ainda acreditar num salário de 1.320? Eu acredito que sim, mas eu quero te trazer essa realidade para não parecer que eu estou te trazendo uma informação e que na verdade a verdadeira informação é outra. A gente está nessa dualidade aí, porque ainda em meio a tudo isso
não se confirmou o aumento do salário. Por consequência, se a gente não tem a base do salário mínimo em 1.320, por consequência, a gente não pode ainda afirmar de quanto será o aumento real para quem ganha acima do mínimo. Eu sei, tudo bem, vocês podem dizer, mas Milton, você já trouxe vídeos falando que o aumento para quem ganha acima do mínimo será baseado na mesma porcentagem de quem ganha o mínimo e que será em torno de 8,9%. De fato, eu já trouxe essas informações para cá, também baseadas naquilo que nos foi passado e baseada principalmente na credibilidade que a gente precisa dar às palavras do governo que acabou de assumir o poder do nosso Brasil, fazendo justiça para aqueles que ganham acima do mínimo terem também um aumento com ganho real, assim como aqueles que ganham o salário mínimo, tá? Podendo chegar aí aos seus 8,9, como de fato eu anunciei. Mas como eu trago para vocês sempre atualização após atualização, de acordo com o que vem sendo disponibilizado pela equipe da economia, pelo próprio executivo, através do presidente da República, o que acontece de fato agora é que ainda não está nada certo. Eu quero lembrar para você que hoje é dia 9, tá? Eu estou gravando agora dia 9 de janeiro e hoje o ministro que vai assumir a pasta do trabalho ficou de dar justamente uma palavra, um direcionamento sobre a sua pasta do trabalho e, por consequência, sobre o aumento do salário mínimo, já que o próprio ministro Fernando Haddad, como também os representantes diretos do executivo, estão se esquivando em afirmar se até o dia 15, que é quando mais ou menos a gente começa a ter uma ideia do fechamento da folha, espero que esse fechamento não atrase por conta dessas informações. Amanhã, dia 10, é o prazo final que normalmente se tem em cada virada de ano, para que se possa ter todas as informações do ano anterior, no caso 2022, para que você que ganha acima do mínimo possa ter certeza de qual será o seu aumento. E a pergunta fica no ar, será que vai ser de 6%, que é mais ou menos o que está dando a inflação dentro dos estudos levantados até agora, ou será de 8,9%, que é a base do que está sendo anunciado para o aumento de quem ganha o salário mínimo? Tudo isso vai ser discutido, tudo isso vai ter que ser resolvido até o dia 15, pessoal. Amanhã, dia 10, já se tem esse parâmetro de porcentagem do aumento para quem ganha acima do mínimo, porém, não foi definido ainda, de fato, se o salário mínimo será de 1.320. Então fica esse impasse, fica esse jogo aí de empurra para a gente saber, de fato, quanto é que você, assalariado, vai ter de salário mínimo, se é 1.302 ou se é 1.320, e principalmente, você que ganha acima do mínimo, vai ter aumento com ganho real? São esses questionamentos que a gente precisa esclarecer, elucidar para você. E eu, com todo o comprometimento que eu tenho de falar sempre a verdade, nua e crua, quero a tua opinião. O que é que você acha que vai acontecer até amanhã, dia 10, quando a gente vai ter essas informações? Enquanto as informações não chegam, deixa eu te passar mais alguns detalhes aqui para você entender o problema, o tamanho do problema que o governo tem nas mãos, já que até agora, a essa altura do campeonato, faltando aí 6 dias para que a folha de pagamento do INSS feche praticamente, não se tem certeza de qual será o aumento, nem para quem ganha o mínimo e muito menos para quem ganha acima do mínimo. Bora lá, pessoal. Reajuste adicional do mínimo deve custar aos cofres do governo cerca de 7,7 bilhões, acima do previsto, tá? Isso é o que avalia preventivamente o governo. Essa elevação dos atuais 1.302, como eu havia dito para você, que é o que está confirmado até o momento, ainda de acordo com a medida provisória do Bolsonaro, né? Essa elevação de 1.302 para 1.320, que é o que o Lula anunciou que quer, como prometido aí nas eleições, vai ter esse rombo, né, de 7,7 bilhões. Só que durante a PEC da transição foi separado, foi reservado 6,8 bilhões. Então, de 6,8 para 7,7 dá quase 1 bilhão a mais, pessoal. E de onde vai sair esse dinheiro? Fica a pergunta, tá? Olha só. O governo Luiz Inácio Lula da Silva recebeu um alerta, tá?
de que a elevação do salário mínimo dos atuais 1.302 para 1.320, como prometido logo após as eleições, pode ter um custo de 7,7 bilhões acima do previsto no orçamento de 2023, mais que o dobro do valor calculado inicialmente. O ofício, foi enviado à transição em dezembro pela equipe do então ministro Paulo Guedes, com base em cálculos feitos pelo corpo técnico, tá? Secretaria de Orçamento Federal, também conhecida como SOF. Estrutura permanente do Poder Executivo e composta aí por servidores de carreira. O aviso significa o que na prática? Que o novo governo pode precisar fazer um bloqueio nas demais despesas, tá? Para conseguir remanejar recursos, pessoal, e bancar esse aumento adicional de 1.302 para 1.320, uma das principais bandeiras aí da campanha do eleito presidente Lula, tá? O bloqueio seria necessário porque a regra do teto de gastos, embora tenha mudanças já previstas, ela ainda está em vigor e precisa ser respeitada pelo governo na execução orçamentária. Segundo interlocutores, dizem aí através da equipe econômica que avalia alternativas para minimizar esse impacto. E quais seriam essas alternativas? É isso que eu vou trazer para vocês agora. Como, por exemplo, a possibilidade, olha só, preste atenção, gente, deixa a tua opinião sobre isso que eu vou ler agora. Principalmente a possibilidade de implementar um aumento do salário a longo prazo, mês a mês. Já pensou nisso? O salário aumentar de pedaço a cada mês, 3, 4, 10 reais? Isso é um absurdo, né, gente? Mas isso está sendo estudado, viu? Durante aí discussões da campanha foi feita essa possibilidade de se elevar o salário, gradativamente, tá? Chegou-se a cogitar a elevação agora no dia 1º de maio, tá? Que é o Dia do Trabalhador, e a cada mês adicional, um novo reajuste, tá? Significando aí um passo menor em termos de gastos. Mas eu acho que você não vai gostar dessa ideia não, Eu acredito que não. O governo também deve levar em conta se alguma outra despesa terá redução na projeção para o ano e o número de atendimentos pela Previdência, tá? As despesas com benefícios do INSS são impactadas pelo valor normalmente do aumento do salário mínimo. Por isso, a avaliação é que é preciso primeiro ter clareza sobre os números para então tomar uma decisão final sobre esse tema, tá? Até agora Lula não deu indícios de quando pretende assinar essa medida provisória de elevar o salário de 1.302, deixada pelo Bolsonaro, para 1.320 como promessa do Lula. Isso é preocupante porque, volto a dizer, hoje é dia 9 de janeiro e a folha dos pagamentos do INSS, da Previdência, fecham normalmente entre o dia 15 e o dia 20 de cada mês, já que os pagamentos começam subsequentemente a partir do dia 25, pessoal. Aqui a gente continua ainda com o texto, eu quero trazer tudo isso para que você possa mastigar junto comigo e tentar entender, afinal de contas, o que é que vai acontecer em meio a esse monte de indecisões, tá? E para piorar agora com o que aconteceu ontem, domingo, lá em Brasília, eu fico imaginando como é que tá a cabeça do presidente Lula, e de toda a equipe, onde tem agora que administrar tudo isso que eu estou trazendo para você, além de muitos outros problemas, tá? Deixados ainda pela transição de governo, e agora atrelar tudo isso ao que aconteceu com esses atos terroristas, tá? Deixa a tua opinião sobre isso. A gente precisa ter muita paciência agora, como brasileiros que somos, apesar de todos os problemas enfrentados, tá? Olha só, a última medida, que instituiu o valor de 1.302 foi assinada ainda pelo então presidente Bolsonaro nas últimas semanas do seu mandato, como eu falei para vocês agora há pouco. O alerta foi enviado, então, ao coordenador da transição, tá? O vice-presidente Geraldo Alckmin. Mas também chegou às mãos de integrantes da equipe da Fazenda, através aí, representando o próprio ministro Fernando Haddad. A equipe do SOF, da secretaria que toma pé dessas coisas, por sua vez, e que é ligada ao Ministério do Planejamento e Orçamento, tá? Ligado diretamente à ministra do Planejamento, que é a Simone Tebet, tá?
vão ter que desenrolar todo esse embrulho, né? Esse presente de grego agora que foi deixado nas mãos do presidente Lula e da equipe econômica. Durante a tarde dessa última sexta-feira, agora dia 6, Haddad foi questionado, né, sobre o reajuste adicional de 1.302 para 1.320, tá? Mas ele respondeu, né, se esquivando da confirmação apenas de que o salário mínimo vai ser pago normalmente. Isso é óbvio, gente! Todo dia 25 começa a ser pago o salário mínimo, tá? De todos os beneficiários. Então ele choveu no molhado. O que a gente quer saber é se vai ser de 1.320 ou 1.302, como deixou aí o Bolsonaro. Essa foi a pergunta que ele não respondeu, tá? Não deu nenhum detalhe sobre valores. No planejamento, a estrutura ainda não foi finalizada, tá? E a ministra só deve se manifestar sobre o assunto da pasta a partir da semana que vem. Essa fala aqui se refere à ministra do Planejamento, que é a senadora Simone Tebet, tá? Recém aí empossada pelo presidente Lula. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, que eu citei o nome dele agora há pouco, tá? Deve fazer um pronunciamento sobre isso hoje, segunda-feira, dia 9. Não sei a hora e diante do que aconteceu, não sei se ele vai ainda fazer esse pronunciamento hoje. Mas ele ficou de falar sobre esse assunto ainda hoje, tá? Antes mesmo de assumir, né, a equipe de Lula negociou quase que não saía. Negociou com o Congresso a proposta de emenda à Constituição, pessoal, para autorizar essa ampliação para 2023 desses gastos, tá? Com o objetivo de manter as políticas públicas em funcionamento e assegurar também o pagamento dos R$600 que a gente já sabia para os beneficiários do Auxílio Brasil, tá? No bojo dessa PEC, no objetivo principal, foi reservado um adicional de 6 bilhões e 800 milhões para ampliar o salário mínimo para 1.320, tá? A equipe dos SOF estima que o impacto já estava subestimado em 216 milhões, ou seja, a perspectiva já estava 216 milhões acima do que eles imaginavam, tá? Então já era um prejuízo. Caso consideradas as mesmas premissas, né, as mesmas situações, e sem serem levados em conta outros fatores de aumento, tá, pessoal? O maior problema, porém, é que alguns fatores impulsionaram os gastos vinculados ao salário mínimo nessa reta final de 2022, tá? O principal deles foi a redução da fila do INSS. E eu já falei sobre isso aqui com vocês no meu último vídeo sobre o aumento do salário, de que um dos grandes impasses agora é que se eles aumentam o salário para 1.320, eles podem deixar aqueles que querem se aposentar e que já estão numa fila aguardando há bastante tempo sem a sua aposentadoria. Porque o dinheiro que está direcionado para aumentar o salário mínimo é o mesmo dinheiro que pode também ser utilizado para dar uma aposentadoria para aqueles que aguardam há meses, muitos até há anos, e ainda não conseguiram se aposentar porque o dinheiro do orçamento que era direcionado para isso não existe mais. Então, estão com um valor e com duas situações, né, com esse jogo aí de malabarismo para saber a quem devem servir. O que seria justo, na sua opinião? Te dar um aumento para 1.320 ou dar a aposentadoria para aquele que ainda nem se aposentou e está aguardando há algum tempo? Eu sei que é uma sinuca de bico e que nós, como brasileiros, precisamos entender isso, trabalhar isso na nossa mente, mas nada está decidido ainda, tá, pessoal? Eu estou só fazendo aqui possibilidades diante da real situação do aumento do salário mínimo, que ainda está num grande impasse, tá? Olha só, esse problema, né, que eu falo das filas, né, permitiu aí um maior número de concessões de aposentadorias e pensões muito lá atrás. Aí o Bolsonaro puxou a corda, segurou isso e só voltou a liberar, né, algumas concessões de benefícios já prestes às eleições, porque ele queria, né, um volume de votos maior diante de algum benefício que pudesse liberar, assim como ele fez com outros, o próprio Auxílio Brasil, tá? Como parte da fila ainda persiste, tá? Os técnicos também assumiram um cenário de maior crescimento vegetativo da folha, né? Olha só o termo que eles usam com você. Você que já trabalhou, que já se dedicou, né? Você agora vira algo vegetativo, algo que não tem mais como gerar, né, dinheiro para o governo. Então você apenas vira alguém que tira dinheiro do governo. Só que eles
Esses idiotas que pensam assim esquecem que você se dedicou ao Brasil e contribuiu por anos e anos, 40 anos, 30, 35, não importa. Metade da vida de vocês praticamente está lá na Previdência Social. Se estão usando bem esse dinheiro ou não, não é problema de vocês. O fato agora é que você precisa do seu aumento do salário, tá? E você que está esperando uma aposentadoria precisa da sua aposentadoria. Na minha opinião, os dois precisam ser atendidos, tá? E muito bem atendidos, tá certo? Mas como eu falei aqui, chamam você de folha vegetativa, tá? A ampliação no número dos beneficiários, considerando a diferença entre quem entra e quem sai para 2023, tanto na Previdência quanto no próprio benefício de prestação continuada, que até você, BPC, entra na dança aqui das cadeiras, pago a idosos, né, e a pessoas com deficiência de baixa renda, né? Esses dois fatores, aumento de base de beneficiários e perspectiva de crescimento maior da folha, geraria uma fatura adicional de 14,9, quase 15 bilhões de reais, segundo o cálculo dessa secretaria que apoia toda a base, né, do Ministério aí da Economia. Tá? Por outro lado, a desaceleração da inflação agora no final de 2022 atenuou parte desses impactos, né? E aí, com isso, o orçamento considerou uma alta de 7,41 no INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que é justamente ele a base de cálculo para dar aumento para o salário mínimo e para quem ganha acima do mínimo, tá? Esse índice de correção do salário mínimo e das aposentadorias, né, que traz uma projeção aí mais ou menos atualizada de cerca de 5,81% de inflação. Na prática é como se houvesse uma economia pro governo, né, nessas despesas de 7,3 bilhões. O saldo final dessa combinação de efeitos é o impacto daquele número que eu trouxe no início aqui, de 7,7 bilhões de reais, pessoal. A avaliação de interlocutores do novo governo é que algumas premissas adotadas pelo setor estão muito conservadoras, tá? Com a perspectiva de um crescimento vegetativo de 2,24% na folha da Previdência, de 5,78% na do BPC Loas, tá? Segundo o ofício, esses percentuais levam em consideração o nível mais recente observado nas concessões dos benefícios, diferente aí do que se imaginava diante da redução da fila. No entanto, pessoal, essa análise dos técnicos é de que não necessariamente, tá, a continuidade da redução da fila do INSS levará a um aumento de pagamentos na mesma magnitude que o observado em 2022, tá? Por isso a tentativa de uma análise, né, mais aprofundada desses números. O valor futuro do piso tornou-se um dos pontos de embate entre as campanhas, sobretudo quando Guedes tentou desvincular, né, com aquela ideia de desindexar o salário, até para pagar menos a você futuramente. Essa era a ideia, desindexar, né, o salário mínimo da inflação, por exemplo, e aí o empregador ou a própria Previdência elevaria o salário para quanto ele quisesse. Muitas das vezes nem elevaria, né, obrigando a você que hoje já tem um salário totalmente desvalorizado, sem poder de compra nenhum, dada a inflação. Isso minimizaria ainda mais esse poder de compra, precarizando ainda mais a tua qualidade de vida. É preocupante esse atual momento do governo, tá? Volto a dizer, frente a tantos desafios que ele tem, eu quero que você entenda que é necessário que nós, como brasileiros, tenhamos que fazer essa análise mais aprofundada agora da atual situação política, econômica do Brasil. Eu que já luto aqui há anos por você que é aposentado, por você que é pensionista, nós não podemos ser irracionais e não querer, né, entender o que está acontecendo. Não é a questão de meritocracia, você merece e muito um aumento para muito mais do que 1.320, essa é a minha defesa, tá? Hoje, de acordo com estudos levantados, só para você ter ideia, o salário mínimo que atenderia a tua necessidade deveria estar na casa dos 6 mil reais. E a gente está um sexto de distância disso, ou seja, 6 vezes a menos do que isso você tem ganho, cerca de 1.000 e poucos reais. Então é uma vergonha, não é para o governo Lula, não é para o governo Bolsonaro, é uma vergonha para o Brasil, que ao longo de anos e de vários governos não valoriza você que é assalariado, não valoriza. Você veja, hoje o brasileiro
ainda continua, quanto menos ele ganha, mais imposto ele paga. A desvalorização do salário para quem ganha acima do mínimo vem sendo tão absurdamente grande, quando não se dá um ganho real, que é coisa que não acontece há anos no Brasil, que você que ganha acima do mínimo, a cada ano você tem pago uma parcela maior de imposto de renda. E aqueles que estavam fora do pagamento de imposto de renda passam a entrar nessa fatia do bolo que vai engordar os cofres do governo. Então hoje quem ganha um salário e meio já está pagando imposto de renda, pessoal. Isso é um absurdo, isso é uma falta de respeito, é uma falta de vergonha. E a gente vai cobrar do governo Lula, sim, que ele cumpra aquela promessa que ele fez durante a campanha de isentar de imposto de renda quem ganha pelo menos até 5 mil reais. Isso é o mínimo que qualquer governo possa fazer para realmente equilibrar, né, diminuir pelo menos essa distância entre os mais ricos e os mais pobres. Não é minimamente plausível, com você assalariado, com você parte mais pobre, parte mais frágil desse cabo de guerra, continuar pagando a conta dos mais ricos. Ou você acha que rico paga imposto como você paga? Não, ele não paga. E rico também não come arroz com feijão como você, que paga metade do seu alimento, metade do preço do feijão que você come, da carne que você come, do combustível que você abastece seu carro, é imposto, pessoal. Então reforma tributária é mais do que necessária agora. Essa isenção do imposto de renda para você. E eu tô aqui para representar cada um de vocês. Eu já falei, vou repetir, eu tô para ir para Brasília, tá? Para apresentar mais algumas demandas. A gente sabe que a gente está com um novo governo. Esse governo ele precisa entender de verdade o que está acontecendo. Ele está entrando agora, sem entender ainda muita coisa. Mas tudo que a gente lutou durante 4 anos contra o governo Bolsonaro em favor de cada um de vocês, a gente vai apresentar no detalhe agora para o governo Lula, para todos os seus ministros, para toda a sua base dentro do Congresso Nacional, para que a gente possa se posicionar e enxergar se de fato vai ter sensibilidade para atender você ou não. Porque se não tiver, a gente vai fazer uma oposição ferrenha sim, contra Lula, contra quem quer que seja que esteja contra você aposentado e contra você pensionista. Eu quero acreditar demais no discurso do ministro da Previdência, eu quero acreditar demais em todos os discursos que o Lula teve durante a campanha, para que a gente possa colocar você que é aposentado, você que é mais pobre, num lugar de respeito que você merece, de dignidade que você está perdendo já há bastante tempo. Quanto mais se torna mais velho, mais experiente no Brasil, menos respeito você tem, quando na verdade era para ser o contrário. A sua experiência, tudo que você já fez pelo país era para ser reverenciado por nós que somos mais jovens, até porque se nós tivermos a sorte de envelhecer, de chegarmos aos 60 anos, nós seremos os próximos aposentados, os próximos idosos. E é por isso que eu luto tanto, em respeito à minha avó, em respeito aos meus pais, meu pai que é BPC, minha avó que era aposentada e que me fez prometer lutar por vocês antes de morrer. E aqui estou eu, honrando o nome da minha avó e o nome do meu pai e da minha mãe também, que era pensionista do meu irmão quando faleceu. Então, gente, é um grande impasse o que está acontecendo, sim, com o aumento do salário mínimo, que ainda está indefinido. Eu não sei que horas nem quando você vai estar vendo esse vídeo, essa live, tá? Eu vou colocar ela como uma live, já que está mais longa. É importante que você acompanhe até o final. É importante que você me ajude a levar, sim, aos 4 cantos do Brasil essa informação. Porque somente assim, pessoal, a gente vai conscientizar cada vez mais brasileiros. A gente precisa fazer, de fato, com que brasileiros sejam patriotas, e não anarquistas, e não fascistas, e não terroristas. O Brasil precisa de brasileiros genuínos, que lutem pelo Brasil. Aquilo que a gente viu em Brasília dia 8, agora domingo, aquilo está longe de ser ato de patriota. Aquilo está longe de ser ato de quem representa a família, de quem representa Deus. Aquilo foi uma vergonha para o Brasil e para o mundo. E os frutos negativos disso, quem vai colher sou eu e é você. O preço a ser pago por tudo que foi depredado, por tudo que foi destruído, aquilo que financeiramente dá para se cobrar, porque tem coisas que foram destruídas que não têm valor. Presentes que o Brasil recebeu, não foi o Lula que recebeu, o Brasil recebeu. Honrarias. Gente, destruíram um quadro do Di Cavalcanti, um grande artista brasileiro, de valor incalculável aquela obra. 6 facadas deram no quadro. Isso é ato de patriota?
Pelo amor de Deus. Então, você que acompanha a nossa luta, que acompanha o nosso trabalho, você está vendo que toda a nossa luta tem a ver com a política, porque são políticos que definem leis que podem ou não prejudicar você, gente. Então vamos parar inclusive com esse discurso de não querer saber o que acontece no campo político, porque foi por conta disso, muitos anos, repetidos anos, ignorando a política, que muito político salafrário foi eleito e reeleito e está lá, representando você direta ou indiretamente, protelando projetos de leis importantes para mim e para você, direta ou indiretamente, tá? Hoje a gente está aí com pendência do projeto de lei 8949, que vai isentar aposentados, que vai isentar BPCLOs de terem que estar passando por perícia médica de maneira desnecessária, tirando dessas pessoas a única fonte de renda delas, que são seus benefícios. Projeto parado na CCJ, por quê? Porque eu e você elegemos políticos sem vergonha na cara, que não representa você, que não valoriza você. É isso que está acontecendo, é isso que a gente discute quando a gente traz a política para ser analisada de maneira inteligente por pessoas como nós. É isso que a gente precisa, de verdadeiros patriotas que queiram de fato arregaçar as mangas e lutar pelo Brasil, independente de quem esteja no executivo representando o país como presidente da República. Nós precisamos representar o Brasil, independente de quem está lá. E mesmo quem está lá, está porque foi eleito democraticamente por mim e por você, tá? Assim como eu votei no meu deputado, no meu senador, no meu governador, eu também votei em um presidente da República e você fez o mesmo, tá? Então, se o Lula foi eleito democraticamente, nós devemos a ele minimamente respeito como poder executivo constituído no voto, tá? E como a própria Bíblia, para quem se diz cristão, nos orienta, respeitando as nossas autoridades e orando por elas, para que elas possam conduzir cada um do seu povo para o caminho certo. E não é isso que vem sendo feito, pessoal. Lamentavelmente, me perdoe até direcionar agora a nossa conversa um pouco mais para o que aconteceu no domingo, né? Ontem, dia 8, mas é necessário porque essa política, ela tem tudo a ver com o que a gente está discutindo aqui, que são pautas importantes, projetos como a própria valorização do aumento, né, do salário, a própria valorização das perdas salariais que você que ganha acima do mínimo vem tendo. Gente, eu estava dando uma olhada aqui agora há pouco no projeto de lei 4434, de autoria do nosso querido senador Paulo Paim, um projeto de 2008 parado. Gente, as últimas movimentações desse projeto do ano de 2021 para trás, foram movimentações de parlamentares pedindo, através de requerimento, votação de ordem do dia. Ou seja, esse projeto está parado há muitos anos e esse projeto trata de valorização do teu salário. E onde é que você está que não está reivindicando isso, que não está cobrando isso de senadores, de deputados? Isso sim é ser democrata, isso sim é lutar pelos seus direitos. Não é fazer baderna, não é quebrar o nosso patrimônio, que somos nós mesmos que vamos ter que arcar com os prejuízos financeiros. Gente, pelo amor de Deus, eu quero ratificar meu compromisso com você que está aqui me seguindo. Se inscreve nesse canal. Esse é um canal de luta, não é um canal só de informação, é um canal que defende os menos favorecidos, é um canal que tem compromisso com a verdade. Desde o início desse canal aqui eu tenho um posicionamento de defender vocês. E assim eu estou me mantendo firme e forte, tá? Todos os dias, de domingo a domingo, aqui apresentando solução. Meu WhatsApp está sempre disponível para cada um de vocês. Eu vou colocar aqui, tá? Para que você possa fazer contato comigo. Eu tenho tirado dúvidas do Brasil inteiro, de pessoas do Brasil inteiro, conversado, tentado entender quais são as demandas, transformar isso em ideias e que essas ideias cheguem aos nossos governantes para que eles coloquem em prática e ajudem a cada um de vocês. Isso sim é ser patriota, isso sim é ser cidadão brasileiro, gente. Obrigado. Essa é a nossa atualização sobre o aumento do salário, tanto do mínimo quanto para quem recebe acima do mínimo. Espero poder trazer atualizações o mais rápido possível para vocês, tá? Um beijo no coração, obrigado pela presença de cada um, vai compartilhando, dá o teu joinha, faz o teu comentário, isso é importante para que a gente continue crescendo, né? E aparecendo, e se eu apareço, você consequentemente aparece também.